E aí, Rasta! Esse é o canal Baú, seja bem-vindo! Eu sou Veloso e este é o raio-x do adversário, trazendo hoje a equipe do Vila Nova de Goiás, o nosso adversário na 36ª rodada do Brasileirão Série B, Rasta. O Bahia está chegando na reta final do campeonato e estamos a um único triunfo diante dessa equipe do Vila Nova, e é exatamente um único triunfo que o Vila Nova tem na história jogando na Fonte Nova, vencido o Bahia. No frigir dos ovos são 19 confrontos onde o Bahia leva uma certa vantagem. São 9 triunfos do Bahia, são 6 empates e são 4 derrotas. E uma dessas 4 derrotas é em Salvador. A equipe do Vila Nova é aquela equipe que a gente já encontrou aí pelo tempo em várias divisões do Campeonato Brasileiro, tanto pela Série B, quanto pela Série A, quanto pela Série C e até pela Copa do Brasil. O primeiro confronto entre eles foi na Série A do Brasileirão de 1979. Foi um 0-0 lá na casa dos caras. E de lá pra cá a gente vem encontrando aí o Vila Nova pelas séries do Campeonato Brasileiro. O confronto que mais marcou essa história aí entre Bahia e Vila Nova foi há 15 anos atrás, em 2007, onde o Bahia, na Série C, em Salvador, encontrou o Vila Nova no jogo que terminou 0-0, que teve aquela tragédia na Fonte Nova antiga, que na época se chamava Otávio Mangabeira, e morreram 6 pessoas, né? Teve aquele acidente terrível. Foi exatamente no jogo do Vila Nova onde o Bahia se consagraria subindo para a Série B do ano seguinte, Rasta. Mas de lá para cá a gente já encontrou também o Vila Nova pela Copa do Brasil, onde o Bahia venceu os 2 jogos, tanto de ida quanto de volta. E agora esse ano a gente já também encontrou o Vila Nova na primeira fase do Brasileirão Série B, onde foi um jogo de 1-1, foi um empate, onde o Bahia conseguiu o empate no finalzinho do jogo com um gol do Gregory, que a gente não tem visto aí muitas vezes frequentando o banco de reserva, mas foi um gol do guri lá que garantiu um pontinho na casa dos caras, Rastas. E é esse um pontinho que o Vila Nova precisa neste jogo de amanhã para definitivamente afastar o risco de cair para a Série C. Eles que tinham a chance de vir para Salvador mais tranquilo, mais calmo, porque dependia de um tropeço do CSA. Olha só que viagem, Rasta. O CSA, que vinha tomando porrada de todo mundo, resolveu mudar o treinador, faltando 3 jogos para terminar o campeonato, e acabou fora de casa vencendo a equipe da Ponte Preta por 2-0 e continua vivo na briga para fugir do rebaixamento. E o Vila Nova é um dos times que estão ali no para-brisa do CSA, o CSA que chegou a 39 pontos. O Vila Nova tem 45 pontos, restando ainda 6 pontos para o Vila Nova disputar. Então, o Vila Nova não está matematicamente livre de cair para a Série C. Eles precisam de, no mínimo, um empatezinho, e o futebol que eles vinham apresentando nessa temporada pode lhe garantir isso com uma certa tranquilidade, já que o Bahia não vem apresentando um bom futebol, até jogou um futebol mais ou menos numa parte do segundo tempo contra o Grêmio, mas desde o jogo do Brusque em Salvador que o Bahia não vem jogando bem contra um Brusque, o Bahia não jogou bem e acabou vencendo com o gol do Jacaré, mas não foi um jogo que convenceu o torcedor continua pegando no pé do futebol apresentado pelo Bahia em campo, e o Vila Nova é aquele time que simplesmente tem, em 17 jogos, só perdeu uma partida. Em 17 jogos só perdeu. Se for contar só jogos da segunda fase, o aproveitamento do Vila Nova é absurdo. É um aproveitamento, se eu não me engano, de 64% a 65%, eu acho que é 64%, é a segunda melhor campanha do retorno é do Vila Nova, enquanto ao do Senhor Bahia é simplesmente de 11ª colocada. Não sei se é 45% de aproveitamento ou 44%, mas é a 11ª colocada no aproveitamento. Ou seja, se fosse só pelo segundo turno, o Bahia estaria ferrado, Rasta. Mas o que importa para o tricolor é um triunfo. Então será um jogo onde, apesar do Vila Nova ainda estar vivo no campeonato, querendo
pontuar. A equipe do Bahia, ela, por estar jogando dentro de casa, por estar jogando diante de sua torcida, que provavelmente vai bater novamente o recorde de público nesta temporada aí do Campeonato Brasileiro Série B e provavelmente da Fonte Nova. Na verdade, do Campeonato Brasileiro não, da Fonte Nova no Bahia jogando dentro da Fonte Nova. O Bahia deve alcançar aí mais de 48 mil torcedores, a expectativa é essa, e a equipe do Vila Nova vai jogar diante dessa galera, então pode ser um fator positivo para o tricolor, negativo para o Vila Nova, que vem jogando muito bem com Alan Al aí, o treinador que botou esse time para jogar certo e já vem jogando certo há muito tempo. Era esperado pelo futebol que eles estavam apresentando em campo que eles não fossem rebaixados. Existiam equipes jogando muito piores do que eles, estavam ali fora do rebaixamento, fora da zona de rebaixamento, como o Brusque, por exemplo, que estava fora do rebaixamento durante muito tempo, jogando muito ruim, jogando muito mal, e o Vila Nova jogando muito bem, mas devido aos seus excessos de empates, é o time do empate dessa Série B, eles acabaram não frequentando por muito tempo esta zona maldita. O primeiro encontro entre Bahia e Vila Nova na primeira fase foi na 17ª rodada. Foi na 17ª, exatamente na 17ª rodada. O Bahia era o terceiro colocado com 29 pontos, foi empate, o Bahia ficou com 30 pontos, e o Vila Nova era o último colocado. O último colocado, que acabou com esse pontinho formando 13 pontos em 17 jogos. Então você imagina o tanto de salto que o senhor Vila Nova deu para chegar a esses 45 pontos depois de, sei lá, 19 rodadas depois. 19 rodadas depois. Imagina, 19 não, né? 18, porque ainda vai ser a 19ª rodada, contando da 17ª até aqui. Acho que vocês entenderam. Estaremos na 36ª rodada e depois de 19 rodadas, o Vila Nova conseguiu formar aí 45 pontos. Então eles jogaram muito futebol para chegar onde eles estão e estão escapando, provavelmente vai escapar desse rebaixamento com muitos méritos, mas espero que não seja diante do Bahia. Bahia que vence a sua partida, seja lá como foi, a gente simplesmente não precise das rodadas seguintes para poder garantir esse acesso, Rasta. Esse foi mais um raio-x do Tricolor, Rasta. Esperamos vocês hoje às 19 horas, que teremos uma live especial falando sobre essa reta final da Série B, fazendo a retrospectiva muito interessante. Teremos uma bancada de peso, o Washington do canal Bahia na Europa, o Alisson do canal RC Bahia Tricolor e o Thiago Rico, que já é de casa, também estará aqui abrilhantando o nosso ao vivo logo mais às 19 horas. Um abraço, bora Bahia, bora Barruts. Beloso.